Então qual é o seu tipo? Tá, pessoal, vamos lá, deixa eu voltar a aula aí, depois nós conversamos sobre esse negócio aí, Ele porque... começa a descrever a mulher dele, entendeu? Esse é o tipo dele. É, isso aí. Aí quando vai ver, ela tá no fundo ali, escutando. Ah, então agora você vai falar qual é o seu tipo. Ó, agora tá gravando, tá, pessoal? E gravando as conversas tudo também, então vamos dar uma maneirada, porque senão o YouTube me bloqueia depois. Voltando. Então, voltar à aula. Aqui, ó. Eu vou criar uma sequência, tá? Então, eu dar o nome a essa sequência, revisão, ok? Essa sequência vai começar do 1. Tá? Eu poderia colocar aqui do 0, do 5. Se eu colocar do 5, ela vai começar a contar do 5. Tá? Aqui, o increment by é o incremento. Então, assim, ela vai incrementar de 1 a 1. A mesma coisa que no C. Ele incrementa de 1. Quanto mais você coloca lá, ele vai incrementar. Então, aqui você coloca increment by 1. Vai ser 1, 2, 3, 4. Se eu colocar o 2, como falar antes, ele vai fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim em diante. O valor máximo eu pode colocar aqui, cara, um número gigantesco, porque esse número vai ser o valor máximo que ele vai aceitar de sequência. Se eu colocar 100 ou se eu colocar 10, ele não vai aceitar. Quando eu começar a inserir no banco de dados mais de 10 informações, ele não vai aceitar. Ele vai começar a dar erro. Então eu deixo ele bem grande aqui, aí, para não ter problema. O ciclo dele, tá? Você só tem que declarar o ciclo, nada mais, e o cache, tá? Ele guarda 5 a cada cache que você faz, ele vai guardando 5 informações. A cada 5 informações ele renova. A cada 5 informações ele renova. Até aqui, tá legal? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui quem é. O vídeo. O Márcio querendo o bolo do Pera, vídeo. o ciclo ele não precisa mexer? É só deixar Não, assim? o ciclo é só o ciclo. Apenas ciclo. E o cache, ele é valor 5 padrão? Sim, você pode colocar 5, 6, 10, 12. O que é esse cache? Toda vez que você colocar 5 arquivos, 5 informações ali, ele vai salvar essa informação. Essas 5 informações. Você coloca mais 5, ele substitui as 5 anterior pelas 5 novas. Ele vai substituindo Beleza. no cache apenas, tá? Não no banco de dados. Apenas no cache ele mexe. Tá? Na memoriazinha dele. Na memória, isso, na memória cache lá. Então vamos lá. Create sequence, ok. Bom, aí aqui quando nós inserirmos, tá, no banco de dados, se vocês perceberem, ó, aqui tem o select val. Antes de você inserir, o que nós temos que declarar? Nós temos que fazer assim, ó, select o add one, que ser o nome aqui, só eu trocar o nome aqui, add one. Tá? Nós selecionarmos a sequência que nós vamos usar. Aí agora sim nós inserirmos os dados. Insert into na tabela seller, vendedores, o código, o nome e o sexo. Os valores. Ao invés de eu chegar aqui e colocar 0, 1, ficar adicionando 0, 1, 0, 2, 0, 3, eu simplesmente vou colocar add one next val. Automático ele já seleciona, já coloca no número aqui. Eu não preciso me preocupar em ficar criando sequência, tá? Porque ele propriamente cria. Aqui eu coloco o nome da pessoa e o sexo da pessoa. Então eu coloco o código, o nome e o sexo. Então aqui add one next val. Eu acho importante vocês salvar este comentário aqui, tá? O add one next val. E para que ele serve essa sequência? Então assim, aqui ó, alter table seller foi o que nós vimos antes, e nós adicionarmos uma coluna lá na tabela revisão. Beleza, Murilo estava procurando, saudades, enfim, vamos lá. Aí aqui nós inserirmos os dados da tabela, next val, e aqui alterarmos o número de telefone, adicionarmos. O describe, nós já vimos o describe também. Create table, insert, create table, ok, isso aqui nós já vimos.
Pera, você vai fazer esse insert lá embaixo, na tabela que a gente tá fazendo agora? Sim, eu vou fazer o insert lá embaixo, depois de eu adicionar Beleza. o sequence. Aí vocês vão ver como funciona. Ah, sim, aqui ó. A constraint, todos vocês entenderam já da constraint que o professor Márcio fala, não? Não, como é que é isso aí? Como é que é A isso aí? Explica pro constraint, seu jeitinho. ela é a função, tá? Por exemplo, eu vai ter uma chave primária, ou a primary key aqui. Nessa primary key, eu preciso declarar, nesse aqui eu preciso declarar quem vai ser a minha primary key. Eu poder fazer assim, criar uma tabela, né, e colocar ali int primary key. Mas também eu posso fazer de outro jeito. Deixa eu ver onde está aqui. Ok, não, projeto vídeo. Aqui, ó. Eu posso fazer desse jeito. Eu fazer toda a tabela, tá? Colocar todos os dados e aqui depois eu declaro a constraint. O ID vai ser a PK, que é a primary key. Customer ID, ó. Customer ID vai ser a chave primária, tá? E aí ela vai estar relacionada, vai ser o nome. Aqui vai ser o nome da constraint, PK Customer ID. E aqui eu declaro qual campo vai ser a primary key. Se eu ter um CPF aqui, por exemplo, eu posso usar o CPF do cliente como a primary key, como chave primária. Tá? Eu ter a opção de criar chave composta ainda, eu posso usar duas chaves compostas, o Customer ID e o CPF, se eu ter aqui, mas eu não ter, né? Então é só o Customer ID. Tá? Então seria assim, deixa eu ir lá embaixo, deixa eu ver aqui, constraint, ok. Tá. A pessoa faz assim, para eu não ficar copiando, para eu não ficar escrevendo. Bom, já aqui deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Aqui. Tá. Ó. Se eu fazer isso aqui, eu vou ter que apagar a tabela toda. Onde está? Aqui, ó. Eu vou dar um drop table e eu vou deletar toda essa tabela para eu colocar novamente essa constraint lá, ok? Então vem aqui, aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um drop table primeiro. Ó, drop table. Aí eu falar o nome, revisão. Ele vai deletar a tabela revisão. Eu espero que se o SIS me deixar usar, né? Aí. A tabela revisão ser deletada. What the fuck? Você pode deletar a tabela, mas não pode deletar a coluna, pô. Compreensível. É mais fácil deletar a tabela do que só a coluna, né? Um vagabundo mesmo, sistema. Senhora Correias, então PT. Tá, então vamos lá. Só um minuto. Eita. Vai bater no cachorro. Pode desligar lá já. Agora vai. Eita, vai. Os caras já voltou aqui, mano. Só deixa eu arrastar essa janela pra cá. E deixa eu ligar o meu simples 4G. 4G monstro, é isso mesmo que eu escutei? Quê? 4G monstro? Esse 4Gzinho bosta aqui. Tá, então vamos lá, mano. Jesus, aqui. Isso, ó. Agora ferrou, pessoal. Agora ó, cuida das conversas que você vai ter aí, hein? Então vamos lá. Aqui eu vai dar o nome. Deixa eu ver aqui. Rev PK. Assim. PK underline Rev. E aqui agora eu vai adicionar o Rev Rev ID. Esse Rev ID nada mais ser do que a ID da revisão. Então assim, a chave primária que vai ser colocado ali vai ser o ID da revisão. Até aqui vocês entenderam legal? Precisa de ter alguma dúvida? Não, de boa. Na questão Só da que o seu constante, 4Gzinho não. é bem zoado mesmo, hein? Como? Seu 4G tá bem zoadinho mesmo, hein? O meu?
É que eu já uso tudo pacote, né, cara? Tem 20 GB, eu já usei tudo. Tá, então agora eu cria. Vamos ver se ele vai criar. Olha isso, que safado. Deixa eu ver aqui. Missing right parentheses. Aonde? Onde? Date. Deixa eu ver. Eu acho que tem que colocar uma vírgula aqui. Apenas um minuto. Tá movimentada a coisa aqui hoje. Aí. Cachorro, tá todo mundo hoje por aqui. Desculpa aí, tá, pessoal? Aí chega amanhã que o Rômulo não tem que dar aula, tá tudo tranquilo. Pois é, cara. Tranquilo, nada acontece, nunca acontece nada. Agora, só porque eu tá hoje aí. Tá, então assim, nós criarmos a tabela e ela ser agora a chave primária, ser o revid aqui, tá? O rev id no caso, tá? Agora deixa eu ver qual ser o outro comando lá que ele passa. Vocês terão algum comando que querer pegar em especial, pessoal? Não, especial, só o negócio não. da chave estrangeira que você já tá fazendo. Posso seguir. Não, essa não é chave estrangeira, essa será a chave primária. Essa é a primária, mas. Não, eu sei, mas depois, não, uma hora você vai fazer a estrangeira. A chave Eu não quero- estrangeira é a será que mesma não? coisa, cara. Chave estrangeira é a mesma coisa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. E pra fazer a. Como é o nome? Pra se relacionar as duas, a primária key e a chave Então, estrangeira. esse que eu tô querendo saber. Então, isso aí é lá no modelagem de banco de dados, né? Aqui, ó. Holy shit. Aqui, ó. Eu vai pegar essa tabela contacts aqui. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu vai criar. Aí vocês já vão entender. Só que eu vou mudar aqui. Contacts, eu vou colocar assim. Professor. Professor. Professors. Aqui. Vou fazer assim. Prof. ID. Ops. Prof name. Prof email. E aqui, deixa eu ver. Prof. Ok. O ID dele lá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deletar aqui. TK. A primary key vai ser prof ID. Aqui eu vai colocar assim, melhor ainda, prof doc number, ó, number vai colocar aqui CPF 14, Acho que 10. ser 11, são 3 pontuações 11, e 10 é o RG. aqui. Então vai ser assim, ó. Eu vou ter duas chaves primárias aqui. Tá? Chave primária composta, ok? Prof ID, prof doc. Ela vai se referenciar à tabela, ó, prof e revisão. Então a foreign key vai ser a rev ID, revid. E na tabela professor, ela vai ser, aqui vai ser a prof, professors. Esse reference é pra quê, Romão? Ela referencia a tabela. Por exemplo, já vou explicar a vocês já o que eu estou fazendo aqui. Tá, vamos lá. Eu vou criar uma segunda tabela chamada professor, ok? Essa tabela vai ter o prof ID, o prof doc, o prof name e o prof email. A constraint dela, que vai ser uma chave primária, aqui já está declarando a primary key, vai ter o nome prof ID. E aqui vai ser uma chave primária composta. Ela vai ser tanto o ID quanto o documento, que neste caso será o CPF. Aí aqui também eu vai criar uma constraint chamada professor revisão, que ela vai acessar a tabela revisão, tá? Deixa eu diminuir aqui. Ó, eu terei essa tabela aqui.
Então, essa tabela vai ser acessada, na verdade devia ser ao contrário, tá? Eu devia primeiro criar a tabela professors, e depois criar a tabela revisão, e aí eu referencio o código do professor nessa tabela aqui. Entendeu? Porque essa tabela revisão, o professor que tem que acessar a tabela, não a revisão acessar o professor. Vocês entendem mais ou menos a Sim, a lógica. lógica da coisa? Então, perfeito. Eu vou criar aqui só para nós vermos um exemplo aqui, tá bom? Então, ó, aqui está criando uma chave estrangeira, foreign key, que ela referencia para a tabela professor, que é essa tabela aqui, e no campo professor ID. Mas aqui eu pode colocar o prof doc também, que não tem problema nenhum. Tá? Eu não tenho problema nenhum referenciar pelo doc aqui. Mas muitos sistemas, por exemplo, eles usam como se fosse um código de barra, é como ser o RA. Então, né, não tem necessidade exatamente de ser o documento, pode ser o RA do professor, né, RP, sei lá se existe isso. Então vai criar aqui a tabela, vamos ver se ela vai executar. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Aqui, espera aí, deixa eu rodar de novo para saber o erro. Invalid report. Ok, vamos ver onde está o erro. Rev ID. Tá, foreign key. Aqui, espera aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Na verdade é Rev ID, sim. É Rev ID, mas espera aí. A chave estrangeira vai ser o Prof ID, na verdade, e referencia a tabela, a revisão no Rev ID. Eu acho que é isso mesmo que eu errei. Ó, não tem um identificador, então foi isso mesmo que eu errei. Vamos ver se é isso. Vamos ver se eu acerto agora. Aqui, vamos not null, wrong identifier, foreign key, prof ID. Ok, vamos ver. Aí, exatamente. Eu inverte só as tabelas aqui onde que ele estava referenciando. Tá? Então assim, ó, ele cria a tabela já com a chave estrangeira. O que acontece? Agora eu posso criar outra tabela, se eu querer criar outra tabela, como eu fazia na semana passada. Criar uma tabela que vai receber os dados das duas, mas eu não ter essa necessidade. Por quê? Quando a minha tabela pegar aqui a chave estrangeira, eu ter o sistema lá que vai ter uma list box, uma combo box. Deixa eu ver se está aberto. Sim, está aberto aqui, ó. Por exemplo, eu posso usar aqui um combo box. Aqui, ó. Para que serve esse combo box? Ele nada mais serve do que para selecionar. Desculpa, pessoal, o negócio. Tô falando que o negócio tá brabo aqui hoje. Tá aqui. Ó, ele nada mais serve do que selecionar uma lista de nomes ou identificador. Tá? Então, toda vez que eu precisar usar uma lista, algo assim, ele vai me mostrar esta na lista. Então, o que acontece aqui? Quando eu fazer a busca lá no sistema pelo nome do professor, por exemplo, só passar para cá melhor, que aí eu vejo vocês e eu vejo também a tela. Tá? Quando eu passar esta lista, essa informação, ou adicionar uma revisão, ele vai me pedir quem é o professor dessa revisão. Tá? Vou começar do zero porque ficou meio... Até eu me confundir agora. Quando eu crio duas tabelas, eu referencio uma para a outra com a chave estrangeira. Essa chave ela vai falar assim: essa tabela está sendo referenciada pela chave X. Quando eu faço isso, automaticamente... Vocês lembram lá na semana passada que nós fazemos a conexão das tabelas? A cardinalidade, está falando? A cardinalidade, exato. Aquela cardinalidade, a cardinalidade de relação. Sim, sim. Tá? Então, assim,
vai acontecer isso com a chave estrangeira, ele vai ser puxado para outra tabela, de uma tabela para outra. Vocês entenderam? Está claro? Precisa de alguma dúvida? Eu acho que até eu me enrolei um pouco em explicar. Não, mas deu pra entender. É tipo, você pega um dado de uma tabela Pera aí que eu buguei. Você me e você bugou. junta numa tabela só, né? Usando a chave estrangeira, não? Exato. É, então. Quem bugou? Entendeu? Pera aí, então não vai ter outra tabela. Não, existem as duas tabelas. Para você criar uma chave estrangeira, você tem que ter duas tabelas, sim ou sim. Beleza. Você não pode ter uma chave estrangeira com uma tabela apenas. O que acontece? Quando você cria... Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. A mesma coisa aqui, ó. É o pão. Tá, deixa eu deletar isso aqui. Eu vou mostrar melhor aqui com Text Edit. Tá, vou fazer assim. Deixa eu deletar aqui. Aqui. Essa tabela aqui... Tá, vamos supor que isso aqui agora é a tabela produtos. Essa aqui, melhor. Tá, deixa eu mudar o texto. Text. Aqui. Products. Aí. Essa aqui é a tabela produtos, ok? Alô? Beleza. Tá, então essa aqui é a tabela vendas. POS, ponto de venda. O que acontece? Products. Eita, até isso eu errei já. Tô falando que hoje não tá sendo um dia normal, cara. Toda vez que eu precisar fazer uma venda, o meu sistema ele precisa ir buscar da onde? Da tabela produtos, correto? Sim, correto. Quando ele busca da tabela produtos, ele busca por um identificador, que no caso aqui seria vamos colocar aqui como o Prof ID, por exemplo, ou podia ser produto ID, tanto faz, ou pelo código de barras do produto, isso é indiferente. Então o que acontece? Para mim fazer a venda, ela vai ter que estar referenciada essa tabela com outra tabela, tá? Que é uma tabela ID da venda, qualquer outra coisa, enfim. Ela vai ter... Quando eu faço a venda, e se você percebe, eu não tenho nenhum cupom fiscal aqui agora, cara. Mas se você ter um cupom fiscal aí, eu acho que tem sim. Tem sim aqui, ó. É gigante o negócio. Ó. Aqui é da CIA. É isso aí, ó. Ok. Quando você tem isso aqui, peraí, deixa eu aumentar a câmera aqui, ó. É muito, está ruim de mostrar mais. Enfim, quando você tem isso aqui, se você perceber, vai ter vários detalhezinhos aqui em cima, ó. Ter código, quantidade, unidade, valor unitário, o valor total, e aí vai ter o total. Quando isso acontece, é porque ele está relacionado a uma outra tabela chamada vendas. Porque se dar um problema com a roupa, com o produto, automaticamente quando ele chegar lá e falar assim, olha, eu quero trocar essa roupa aqui, ele não vai lá no PDV, que é o frente de caixa, para fazer a troca. Ele tem um sistema que está atrás, que será o gerenciador. Esse gerenciador vai chegar lá, vai ter um campo, aí vai falar assim, espera aí, eu vou procurar por essa venda, e nessa venda vai relatar tudo que tem nessa compra. Por exemplo, tem tem 3 produtos. Ele vai pegar cada produto que tem aqui, ele vai relacionar aquela venda. Então, o código do produto está relacionado à tabela vendas. Vocês entenderam agora? Sim, deu pra entender. Tá. Então, assim, a mesma coisa acontece aqui. Por exemplo, Sim. a tabela revisão, em algum momento, o professor vai ter que estar relacionado à tabela revisão, porque quando vai selecionar a revisão e eu preciso selecionar o professor, ó, aqui se eu colocar aqui o nome do professor, por exemplo, quem é o professor que vai dar a revisão dessa matéria,
ele vai buscar no campo professors, né, no caso, e aí ele vai puxar do campo professors o ID do professor, ou CPF, ou RA, ou documento do professor, para a tabela revisão. Perfeito? Entendidos? Entendido, uma vai se relacionar com a outra. Exato. Beleza, entendi. Através dessa chave primária e dessa foreign key. Então, basicamente, antes teria que ter uma terceira tabela se fosse no outro modelo, mas só que nesse aí não vai ter necessidade. Exato, nesse aqui pode ser uma conexão direta, não precisa de uma outra tabela no meio. Tá? Você cria duas mas tabelas. Se quisesse, poderia colocar. Você pode colocar uma, por exemplo, vendas, quer ver? Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, Mallorca Course, eu acho que eu tenho algo assim. Deixa eu ver onde está. É que eu tenho uma tabela que faz esse tipo de referência, quer ver? Categorias de produtos. Deixa eu ver aqui. Tá, pera aí, pessoal, só um minuto, deixa eu ver aqui uma coisa. Puxa pra... Aí, vamos, depois você olha o chat que o Lucas tá querendo falar aí. Eu já vou olhar já, só deixa eu abrir aqui, o Lucas aí já mostro para vocês como que está relacionada essas tabelas que eu está desenvolvendo do curso lá do professor. Ó, está assim, ó. Aqui. No final do dia vai ter esse professor com a edital deu a revisão no dia tal. Exato, Lucas. Exato. Esta mesma será a intenção. Ok? Será este mesmo. Se vocês verem aqui a tabela Customers, Contatos, Região, todas elas estão ligadas. Todas elas, se você perceber. Tá? Então assim, ó, eu ter aqui o Customer, né, que será o cliente. Aqui, Customer ID. Aqui eu ter as orders, ou os pedidos. Se vocês perceberem aqui, eu ter a Order ID e eu ter a Customer ID. Tá? Eu ter o status. Eu ter salesman, ou vendedor, né, o ID do vendedor e o dia. Se você percebe aqui, ele faz uma relação, ó, employee ID. No caso, esse salesman seria este aqui, employee ID. Tá? O customer também vai aqui nessa ordem. Ser o que acontece no banco de dados do professor com a revisão. Tá? Aí aqui, order items. Aqui vai ter a Order Item, o Item ID e o Product ID. Se você percebeu, eu tenho aqui a tabela Products. Ela vai estar Product ID, a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Tá? Agora dá para entender melhor como é que funciona a relação com a Foreign Key? Sim. Romulo, depois você pode mandar lá os arquivos daqueles exercícios que o professor mandou, tipo, nas últimas vezes? Eu tenho que ver qual deles, tá? Não, tipo, os que ele foi mandando. Se alguém tiver aí, puder mandar depois. Eu devo ter, mas eu quase nem... Eu precisava refazer os exercícios. Você tá falando dos PowerPoint? Isso, os PowerPoints que tem lá, os comandos e os exercícios. Eu nem baixo os PowerPoints dele. Lá no grupo lá. Tá. Beleza. Então, assim, aquele ali é só para vocês terem ideia de como funciona todo o relacionamento com a Foreign Key. Todo ele funciona assim. E todo o sistema que você vê de vendas vai estar desse jeito aqui. Todo o banco de dados. Então, beleza. Nós passarmos este. Agora vamos ver aqui. O Create. Ok. Constraint, ok, nós já passamos. Aqui, Create Sequence, peraí, isso aqui tá errado. Não, desculpa aí, pessoal, que eu tava no banco de dados errado. Isso, agora, pessoal, alguma dúvida sobre o Foreign Key e o Primary Key? Vocês têm que falar para eu poder explicar melhor, se for o caso. Não, dá pra entender a última explicação. O Ram fez entender um negócio melhor que o professor. O louco. Que isso, cara, não fala assim não. O professor Márcio, ele tá doente, cara. Grande professor Márcio. Ele vai estar vendo essa aula aqui. Grande professor Márcio, eu amo sua aula. Mas segundo que eu... Um beijo pra você, professor Márcio. Enfim. Vamos lá.
Agora o commit. Vocês lembram para que usa o commit? Sim, é pra É o salvar lá. commit e rollback. Ô pessoal, só um minuto que eu vou lá abrir o portão lá. Só um minuto. Alright. Não, sem problema. Não, A energia voltou? voltou. Beleza. O senhor tem o controle só para testar? Tá, vamos lá, por aqui. Pô, desculpa pessoal, acho que agora é a última vez que me incomodaram. Tá. Confio. Então, o commit, você usa ele por salvar toda a informação. Se você perceber, quando você fecha o Oracle aqui, ele vai perguntar para você se você quer salvar os bancos de dados. Mas, quer ver, ó, esse aqui é porque eu tá editar 2. Se você fazer um apenas, o que vai acontecer? Ele vai perguntar para você antes de fechar o SQL Developer se você quer fazer um commit ou salvar o que você fez, tá? Então deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Deixa eu fechar. Ah, bosta. Vocês escutaram, pessoal? Não. Tá, vamos lá. Antes de quando eu vai fechar o SQL Developer aqui, o SQL Developer, ele perguntar-me assim: você quer fazer um commit ou você querer salvar o documento, tá? Essa é a mesma função que eu usar este commit aqui. Quer ver? Eu vou fazer um commit agora para salvar o banco de dados que eu venho. Vou fazer daqui mesmo. Daqui mesmo já está tranquilo. Ó, commit complete. Ele já acaba de fazer o commit. Aí eu ter o rollback. O rollback, ele vai deletar tudo. Desculpa. Ele vai deletar tudo que eu fazer e tudo que foi adicionado até chegar ao comando commit. Agora ele não vai pedir. Agora ele não pede porque eu já fazer um commit aqui, a não ser que eu comece a editar as coisas e não fazer mais. Tá, mas ele vai pedir para salvar o script, porque eu coloco essa opção, e provavelmente tem por padrão no Oracle de vocês, também por padrão de ele salvar o script de vocês. Então assim, se eu fechar agora, ele vai continuar a pedir para salvar o arquivo de SQL aqui, o script SQL. Tá? E agora, se eu der um rollback, ele vai deletar tudo que foi feito, até chegar no comando commit. Quando chegar no comando commit, ele fala: não, espera aí, daqui para frente você não deleta porque está salvo. Tá? Você lembra, outro dia alguém pergunta até sobre a criação de tabelas, eu acho que foi até o Lucas que fala este. O que acontece? Muitas pessoas usam para deletar tabela, o rollback, o que não terá necessidade porque você tem um drop table. Será mais simples do que ficar lembrando rollback, né? Realmente. Então Você assim, pode só deletar o que você quer. sim, o drop table e o rollback, você deleta tudo que foi feito até chegar a um ponto salvo. Por exemplo, nós temos aqui o save point. Tá? O save point, ele será como aquele do Windows. Você vai lá no seu sistema operacional, cria um ponto de segurança, e quando você precisa, você recupera daquele ponto que você fez de segurança. Ok? Aquele ponto ter um nome, ter uma data, ter um minuto, um segundo e ter informação. Ser o mesmo
O save point, Lucas, na verdade, né? Você ter que usar. Então, assim, ser o mesmo que usar o save point do Windows. Tá? Alguma dúvida? Então, o commit, rollback, save point e rollback to save point dá no mesmo? Não, cada um tem uma função, né? Até porque senão um comando só já faria tudo. Vamos lá. O commit, ele vai salvar. Ok? Tudo que você tem feito agora, se você usa... Por exemplo, quem aqui usa o GitHub? Alguém aqui usa o GitHub? Não. Eu comecei a usar. Tá. Então você vai ver que lá no GitHub vai ter um comando chamado commit, que é para você salvar tudo que você tem feito até o momento que tem a parada dos branch, né? Sim, também. Então, mas aí ele vai pedir para você salvar o commit dentro de um branch. Ok? O save point ser o que acaba de falar. O commit ele não ser um save point. O save point não vai salvar só o que você fez. Ele vai salvar toda a tabela. Tudo que tem dentro dessa tabela, desse banco de dados, ele vai salvar. O commit ele vai salvar o que você fazer até o momento. O save point ele vai criar um ponto que você pode restaurar. O commit você não restaura. O save point você restaura. Ok? Aí nós temos aqui o rollback, que ele vai deletar tudo que você fez, né? Até aquele certo ponto. Mas, por exemplo, eu apliquei um commit e salvei coisa que eu não queria salvar. Para eu poder voltar ao meu ponto de restaurar, eu vou ter que dar um rollback to save point. Aí aqui o nome do save point no final. Você coloca assim, rollback, aqui ó, do jeito que está aqui ó, rollback, aí to, que é voltar ao save point, tá? Save point, vou apagar aqui. Aí aqui nós damos o nome, fruits. Se eu dar esse comando aqui, ele vai apagar tudo. Vocês lembram o que aconteceu com o professor Márcio? Que ele deu um rollback e deletou o negócio todo? Sim, sim. Então, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai deletar tudo que ter feito até agora e vai deixar só até o que estava feito no Save Point Fruits. Então, basicamente assim, o commit, ele vai deletar, ele salva, aí você pode ir voltando aos poucos o que você foi fazendo as alterações. O commit ele salva. O rollback ele vai apagar até o commit. Sim. O save point o save point ele vai criar um ponto de restauração do banco de dados. Aí ele volta para lá tipo independente, ele não vai fazer os processos aos poucos, como seria o... assim, peraí. O save point ele só cria, tá, um ponto de restauração. Quem volta até o ponto de restauração será esse cara aqui, ó, rollback to save point. Sim, sim. Ele volta até no meu ponto onde eu criei chamado fruits. Se você ver aqui, ó, save point fruits. Aqui. Save point fruits. O rollback to save point, ele vai voltar para aquele ponto de restauração lá que você criou. Será a mesma coisa do Windows, quer ver, ó? Restore. Tipo assim, se eu tenho uma tabela frutas e ela tá sem nenhuma fruta adicionada, aí eu vou adicionei algo errado, quero voltar do início. Eu só dou um rollback to save point. Não, você dá só um rollback, que aí ele vai deletar tudo. Não precisa. O rollback to save point, por exemplo, você criou um ponto de restauração há 4 meses atrás, ok? Nesse ponto de restauração tem coisa importante. Então você dá o commit, você criou o save point. Mais de 4 meses para cá, você querer deletar algumas coisas, tipo algumas informações que não tem necessidade, coisas assim. Então você dá um rollback to save point, não apenas um rollback. Por quê? O rollback, ó, eu vai fazer umas coisas aqui, vai dar um commit. Quer ver? Bom, eu dar um commit, né? Ó, create table. Eu só vai fazer assim rapidinho, tá? Test. Aí aqui id test. Isso. Aqui eu fecho aqui. Isso aí. Pronto. Pô, não posso ter uma tabela com esse nome já, né?
Ah, é, falta de eu colocar aqui int. Aí, ok, perfeito. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aí, foi criado. Agora eu quero dar um rollback. Ó. Rollback. Eu acho que ele vai deletar mais do que isso, mas vamos ver. Rollback. Aqui, ó, rollback complete. Se eu der um select table tests aqui, deixa eu ver se ele vai. Eu acho que ele não vai nem selecionar, nem select from Jesus Christ. Aqui. From tests. Deixa eu ver se ele vai. Ah, ele salvou por quê? Deixa eu ver aqui, rollback. Rollback. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou fazer assim, ó. Rollback to save point. Fruits. Tá, eu acho que agora ele vai voltar. Never established. Ok, never established. Ok, então, ó, eu não criei um save point. Tá? Eu não criei um save point. Então eu vou dar deixa eu criar aqui. Fruits one, ok. Save point tá. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Aqui, pessoal, deixa eu ver se ele vai funcionar esse aqui, senão vai ter que criar um save point. Rollback save point aqui. Ele também nunca foi estabelecido. Só um minuto. Save. Jesus, save point. Revisão. Aqui. Deixa eu criar esse save point. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Tchau, pessoal. Pega no. Que é isso, cara? É muito baixo o nível, cara. Muito baixo o nível. Tá. Aí agora aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso criar algumas coisas, tá? Eu vou dar um drop na tabela aqui. Espera aí. Drop table tests. Aqui, ó. Só um minuto. Drop table tests. Aqui. Aí, eu deletei a tabela. Então agora eu vou dar um rollback a revisão. Vamos ver se ele vai voltar à tabela revisão. Revisão never established. Ok, as attempted, o save point was never. Ok, on the section. Por que tá isso? Tô falando que hoje não é para dar certo as coisas, cara. Rollback save point. Tá certo, meu. Error starting save point revision never established. Acabei de salvar aqui. Tá, só deixa eu ver lá em cima uma coisa. Não pode ser. Hoje vai dar tudo errado. Não poder ser este. É todo louco esse ArcoBD, né, mano? Funciona, daqui a pouco não funciona, cara. Não sabe Deus, ó. Porque assim, ó, eu criei o save point lá. Tanto de fruits aquele dia. Tá, mas enfim, pessoal, aqui não tá dando certo, tá? Mas o que acontece? Ó? Quando você é assim que funciona, né? Não tá funcionando, mas é assim. Na prática deveria ter funcionado, na né? Prática é assim, né? Então, Mano, como que pode uma empresa mó rica dessas fazer um software meio cagado desse? Então, mas, não, mano. Criou Java, criou isso aí, criou um monte de coisa. Na verdade eles não criaram o Java, né? Eles compraram o Java, né? Da Sun. Ah, pode crer, é verdade. Em 98, né, eles compram, então... Eu tinha uma professora que ela passou a história do Java pra nós, praticamente. Então vamos lá. O rollback to save point, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai voltar pro último ponto de restauração. Será a mesma coisa que o Windows. Lembra que no Windows XP e no Windows 7 tinha aqueles pontos de restauração? Ele oferecia para você criar um ponto depois de instalar um software, coisa assim.
ou antes de instalar um software. Sim, sim, sim. Este ponto de restauração será a mesma coisa nesse rollback aqui. Será a mesma coisa, o rollback funciona. O rollback ele simplesmente deleta tudo que ser feito após o comando commit, ok? O commit ele salva e aí você, eu fazer um monte de linha de código, depois eu começo a analisar, tá tudo errado. Para não ficar deletando tabela por tabela, lá drop table, drop table, drop table, neste caso eu uso o rollback. Aí eu uso o rollback, porque depois do commit ele não ser salvo, então ali eu posso deletar tudo até o ponto commit. Quando eu estar usar o rollback to save point, não importa se eu ter um commit hoje, ele vai passar este commit e ele vai até no último ponto de restauração que eu cria. Entendeu como funciona a coisa toda? Sim, pode, entendeu? Sim, sim. Perfeito. Eu realmente peço desculpa que não está funcionando, tá? Mas não é culpa minha não, pessoal. É porque eu tá fazendo correto o negócio aqui. Não, tranquilo, de boa. O professor, quando ele passou isso aí, eu fui fazendo o BD online, né? E não funcionou. Volta lá bem. rapidinho, Romulo. Deixa eu copiar um negócio ali. Aonde? Lá em Fruits. Commit, save point. Aí. Valeu. De nada. Ó, aqui, esse aqui se eu que o quer ver, ó, eu ter aqui o professor faz isso aqui lá no slide, eu dou um Ctrl C, Ctrl V e cola tudo aqui, ó. Ó, pode ver que tá tudo em letra minúscula, mas eu não gosto de usar letra minúscula, cara. Eu não gosto. Ó, aqui ele volta no dia o rollback lá no dia X. Tá vendo a hora, tudo que ele coloca? Então, o save point foi criado com este nome aqui. E o rollback to save point, que ele até esqueceu de colocar, ele ser para este dia aqui. Para o mesmo, se você perceber o rollback, ele terá o mesmo dia e a hora do save point. Então ele vai restaurar até neste ponto ali. Perfeito? Tá, deixa eu ver aqui. Sim, perfeito. Update, ok. O update é ser mais fácil, tá? O update ser bem fácil, na verdade. Você vai dar um update na tabela. Cadê? Nossa, passei o negócio já. Não pode ser. Aqui, update. Você vai fazer o quê? O meu cliente... Só que isso ser só no SQL, tá, pessoal? Mas você ter um software que vai fazer isso para você. O gerenciador de clientes, CRM, ERP, eles vão fazer essa função para você de alterar. Tá, então vamos supor, eu ter um cliente lá, um cliente X, e eu preciso alterar o código do cliente, eu preciso alterar o endereço do cliente. Eu vou dar um update, o nome da tabela, aí set, que é colocar, né, como, aí aqui aonde que é o campo, o nome da coluna, igual a 2. Tá? Então assim, eu estou pegando essa coluna aqui que vai ter o empregado, ó, esse aqui vai ser o código da tabela, e o código do empregado igual a 5, ele vai alterar. Quer ver? Ó, deixa eu fazer lá para nós. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá, vou deletar isso aqui porque tá em letra minúscula, eu não tô gostando. Drop table. Aqui. Aí eu vou fazer um, deixa eu ver aqui, já coloca, select from revisão, ok, vamos ver. Aqui, eu vou adicionar um valor lá. Ops. Too many, eu acho que aqui falta o que? Deixa eu ver aqui, tá na revisão. É preciso tirar isso aqui porque o professor não está com o nome ali. Então, limpar aqui, executar aqui. Pronto. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Só 2. Modelagem. Tá certo, né? Espero que esteja certo. Vamos lá. Pronto. Só que aqui, agora, o que acontece? Pessoal, vou ter que sair. Ok, ter um bom dia, José. Tá. O que acontece? Será que eu coloco a informação errada? Não dever de ser modelagem. Então vai dar update, a tabela revisão, where, tá? Aí o que?
o nome do negócio. Deixa eu ver aqui, qual será? Have name igual modelagem. Não, espera aí. Revisão. Aí eu dar um set aqui primeiro. Set. Deixa eu ver aqui. Have name igual mod db where, aí aqui eu coloco um where have name igual modelagem. Eu acho que é isso mesmo, tá? Então aqui eu tá falando o que eu vai dar um update, ou vai modificar na tabela revisão. Eu vai colocar o set have name, que será este campo aqui, essa coluna, para model, porque assim ele vai reconhecer como aqui, model db, onde a tabela have name, o campo have name esteja com modelagem, com informação de modelagem. Deixa eu ver se vai executar. Invalid identifier. Ó, 7. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá uma loucura isso aqui hoje, cara. Desculpa, tá, pessoal? É que eu tá tentar mesmo. Eu acho que tá com problema no meu SQL. Eu vou ter que fazer. Ó, set nome fruta, papaya, where id igual a 1. É isso mesmo. Tá, deixa eu fazer assim. Set have name where have id igual a seleção revisão 1002. Vamos ver agora, pessoal, se vai. Está dando um erro também, por incrível que pareça. Mas na prática, né, deve funcionar assim, ó. Eu vou dar um update na tabela frutas, onde o nome da fruta é igual a papaya. Cadê? Onde está aqui? É que eu não inseri. Tá. Aqui, ó, no valor frutas, onde a fruta papaya, onde a ID é igual a 1. Pessoal, dá para entender mais ou menos como é que tá a coisa aqui? Desculpa mesmo, porque o meu... Sim, eu só não peguei a parte do lá de baixo, que você colocou onde o have name igual a aqui, model ó. db. Ó, aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu pegar lá onde está aqui. Aqui, ó. O que acontece? Ele deveria funcionar assim na prática, tal. Ele vai dar um update na tabela revisão, ok? Até aqui. Beleza. Sendo que ele vai dar um set no have name, tá? Igual a o igual aqui, ele vai alterar o nome que está lá para isso aqui, ó. Porque assim, ó, se você perceber aqui, ó, insert into revisão, eu vou dar um select nessa table aqui que vai ser melhor. Aqui. Ó, se você perceber aqui, ó, o have id dele é 1002. O have name é modelagem, correto? O que ele devia... Correto. O que ele deveria de fazer? Ele vai pegar isso aqui, ó, where, ó, have name, where o have id, que seria este aqui, é igual a 1002. Tá? Então eu vai alterar o registro 1002 da tabela. Tá? Deixa eu ver se ele vai funcionar agora. Aí, ó, ele fez Tinha faltado ali as aspas simples. Tá vendo? O bebê dá esse problema, cara. Ah. Ó, então ele altera aqui, ó. Tá vendo, ó? Model DB, ou seja,
Ele alterou o nome do modelagem de dados. Eu pode colocar aqui, fala o nome aí, modelagem de DB, e ele vai alterar do mesmo jeito. Ele vai alterar até eu não querer mais. Tá? Olha, ó, modelagem de DB. Tá? Então a função update, ele faz isso. Ele pega a tabela, ele fala assim, ó, para a tabela, eu vai alterar a tabela X, onde eu vai dar um set no campo X, que neste caso é o have name, mas pode ser o nome de cliente, endereço cliente, igual. Aí eu vai dar o novo valor àquele campo, correto? Aí ele vai falar assim, pera aí, mas aonde? Porque eu tenho uma tabela com 5.000 nomes. E eu ter uma tabela que tem 5.000 nomes, ou 5.000 informações. Qual é o número da ID que eu preciso alterar? E aí você coloca o número da ID aqui. Have é o Have ID, que é o que nós criamos ali, né? O Have ID. E o número do Have ID, que é o 1002, o registro. Pode crer. E ele vai alterar a tabela sem problemas algum. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ter alguma coisa a falar? Não. Isso aí deu pra pegar bem. Bom, perfeito. Deixa eu ver aqui. Vocês terão algum comando específico para fazer, não? Vocês têm interesse? Na verdade, não. Era mais os que o Márcio tinha passado até agora. Não, era mais pra mim era mais for key, mas você explicou? Perfeito. Mas ficou claro ou ainda está um pouco difícil? Sim, sim. Não, ficou claro, ficou. Não, ficou claro. Perfeito. Bom, pessoal, eu vai pedir desculpa primeiramente por esses erros que dá, né? Mas infelizmente software eu não pode controlar. Tá? Eu queria agradecer a presença de vocês que está aqui. Né? Desejar a vocês uma boa sorte na prova aí, que eu vai estar lá também, então nós precisamos de uma boa sorte. É isso, a todos nós. Todo mundo precisa. E outra vez, eu agradeço muito vocês a oportunidade de me deixar ajudar, viu? E realmente eu fico muito feliz em poder ajudar vocês.